A Alerj instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a crise hídrica no estado. Nossa reportagem conversou com o presidente e com o vice-presidente da CPI. Vamos acompanhar. Eu acho que a missão é detectar quais os maiores problemas que o estado do Rio pode viver, está vivendo hoje e pode viver para o futuro. O que a gente tem observado no decorrer da CPI é muita questão das perdas, né, da SEDAI ainda é alta, das instituições. E uma coisa que a gente está discutindo muito, tem que para o futuro acelerar em muito a questão da mata ciliar do Rio Paraíba do Sul. Acho que isso contribui da preservação do rio. Tem-se um programa específico da mata ciliar ali no próprio Guandu. Então são coisas que a gente está absorvendo, tem muita gente para ser ouvida e para que possamos, tenho certeza, sob a presidência do deputado Luiz Paulo, nós iremos produzir um documento que vai melhorar e ter instrumentos de diminuição das perdas e diminuir o problema hídrico do estado do Rio de Janeiro. Porque são duas questões. Uma em relação aos dois grandes sistemas do Rio de Janeiro, que é o sistema Guandu e o sistema Imunana-Laranjal. A questão central do sistema Guandu é que as perdas físicas ainda são muito altas, superiores a 30%. No sistema Imunana-Laranjal é que a água produzida é inferior à demanda. Então é necessário que se construa uma represa para aumentar a água produzida no rio Guapiaçu. Ainda entre o sistema Guandu e o Imunana-Laranjal, também já ficou muito claro a necessidade do reflorestamento, né, para proteger os mananciais, né, e também as próprias calhas do rio, mas também o reuso das águas. Agora tem uma outra questão importante, que é a transposição do Rio Paraíba do Sul, onde o governo de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro assinaram um termo de acordo, né, junto com a ONS e a ANA, Operador Nacional e a Agência Nacional das Águas, onde vai ser retirado 5 metros cúbicos por segundo do Paraíba do Sul para alimentar o sistema Cantareira. Isso vai ser através de um túnel, mas não pode ser o túnel só para tirar a água do Paraíba para levar o Cantareira. A razão inversa tem que existir, tem um túnel também para quando o Paraíba estiver precisando de água, você tirar do Cantareira e jogar para o Paraíba, que podem ser, às vezes, sistemas de bombeamento distintos. Então é necessário que a gente fique atento também para esse projeto. Como eu disse, a gente continua conversando sobre o tema segurança e crise hídrica, e aí os deputados da CPI da crise hídrica corroboram essa questão de que é necessário reflorestar. Exatamente. A gente não pode apenas pensar num sistema de obras de engenharia, nós precisamos pensar o espaço. E nessa questão do espaço, a gente tem que ter uma ocupação desse espaço, tanto na área urbana quanto na área rural, em que você preserve a dimensão, uma liberdade para que o corpo hídrico se expanda e se retraia naturalmente, porque nós temos uma visão artificial de que o rio tem uma calha estável, e na verdade não é, ele tem uma variabilidade. Com um cenário de mudanças climáticas, onde nós vamos ter cheias muito fortes, que a gente tem que verter logo essa água, porque senão você corre o risco de inundação, a gente não pode segurar isso por causa do risco de enchente. E períodos de estiagem mais profundos, então essa resiliência, a necessidade de ter mais resiliência vai exigir dar mais espaço ao corpo hídrico. E que é o contrário do que a gente faz. A gente basicamente estrangula, sufoca o corpo hídrico, é quando vem uma inundação, você tem um grande desastre. E por outro lado, na época dessa chuva, você não permite que haja a captura pelo lençol freático. Agora, a gente tem uma ideia, né, pelo menos a maior parte da população, de que não falta água, né? Não falta água de várias formas. Temos rios, temos o mar, temos várias soluções que poderiam ser pensadas. O do próprio reuso da água, que apesar de já ser lei, enfim, que é importante fazer, a gente tem muito poucas iniciativas de fato acontecendo agora, né, nesse período. Por que pensar sobre essas questões faz tanto sentido e é tão importante? Quer dizer, não perder também o tempo de que daqui a pouco não tem mais crise, daqui a pouco não tem mais problema e a gente vai deixar rolar como a gente faz com muitos temas. A questão é que, como já foi dito,
o que os cientistas preveem para as mudanças climáticas é que esses eventos climáticos extremos vão ficar cada vez mais fortes, cada vez mais frequentes. Então nós temos que nos preparar para isso. Quer dizer, se já houve problema agora nesse verão, no futuro nós poderemos ter problemas muito piores. Então tem uma série de coisas. Você falou, por exemplo, em reuso. São Paulo há muitos anos que já faz tratamento de esgoto de uma forma mais aprimorada para vender para indústrias e para prefeituras, por exemplo. Lavar uma rua depois de uma feira livre não precisa ser feito com água tratada, pode ser feito com água de reuso. Aqui no Rio nós estamos começando com essa história da água de reuso. Agora, a água de reuso tem um problema. Se faltar água para uso, você não vai ter água para reuso. Uma outra coisa que já foi feita também, e é preciso seguir e ampliar, é, por exemplo, os novos prédios na cidade do Rio de Janeiro, que ocupem uma determinada percentagem do terreno, eles estão sendo obrigados, os novos prédios, a captar água da chuva e ter um reservatório de água de chuva. Isso é muito interessante porque, primeiro, economiza água tratada. Segundo, você pode passar por períodos de seca um pouco melhor. E terceiro, quando você faz isso, você também reduz as inundações na rua. Porque quando começa a chover muito forte, no primeiro momento, essa água vai para dentro dessas cisternas de água de chuva e deixa de ir para a rua. É uma pena, a prefeitura fez um grande piscinão, né, na Praça da Bandeira. É uma pena que não foi previsto que esta água poderia ser água de reuso. Né? Essa água vai ser jogada fora, mas não está previsto que ela seja armazenada e seja usada logo em seguida como água de reuso. Né? Isso é uma possibilidade. O que eu digo é que o que está faltando é dar um pouco de incentivo para os prédios mais antigos, para que eles possam também fazer esse sistema de captação de água de chuva e armazenamento de água de chuva. Porque se todos os prédios, todas as grandes construções tivessem isso, nós teríamos também uma grande ajuda para resolver esse problema. Porque a indústria já está correndo e tomando algumas medidas para que isso aconteça, porque para ela o custo da água também é alto. Sem dúvida. E da falta de água maior ainda, porque muitas podem fechar ou ser inviabilizadas. O que a gente está pensando, na verdade, é que a gente precisa mudar o sistema de gestão ambiental de uma forma mais integrada, onde você cria incentivos econômicos para esse reuso. O Haroldo colocou aqui os exemplos na área urbana, mas nós já temos muita experiência na área rural com o sistema de pagamento por serviços ambientais, ou pagamento de serviços ecossistêmicos, onde você cria uma diferenciação para aquele produtor que está respeitando a lei florestal, que ele está recuperando a mata ciliar, que ele está tendo uma área de reserva legal cumprida na sua propriedade e, portanto, ele funciona como um produtor de água. A Agência Nacional de Água está trabalhando muito em cima disso. E, com isso, você tem um barateamento no custo da captação e isso pode reverter pela própria empresa de saneamento. Na verdade, nós estamos atrasados, deve ser pelo Comitê de Bacia Hidrográfica. Deveria ter já um sistema na qual parte do valor da cobrança pelo uso da água retornasse. Agora, isso passa por um princípio fundamental, que é a percepção do valor da água, que essa água tem um custo e que isso precisa ser colocado na tarifação. Ou seja, nós precisamos corrigir distorções onde o usuário, muitas vezes, ele tem uma água subsidiada e, portanto, ele não tem nenhum esforço de racionalização. Esse exemplo foi colocado no desperdício. Para combater o desperdício, você precisa ter um controle no indivíduo. Na área urbana, o caso dos microhidrômetros. Até hoje, os apartamentos não são cobrados individualmente, não há nenhuma razão tecnológica para não fazê-lo. Na área rural, nós temos um espaço muito grande. O Rio de Janeiro pode ser o estado líder de implementação em pagamento por serviço ambiental no Brasil. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.